Silas Malafaia é um dos pastores mais influentes do Brasil. Ele construiu a imagem de líder religioso bem-sucedido por décadas. Mas os bastidores desse sucesso escondem contradições, dúvidas. Documentos revelam que ele recebeu quase R$1 milhão em um ano da sua própria igreja. Enquanto isso, boa parte dos bens que ele utiliza está no nome de entidades religiosas. Avião, carros de luxo e viagens internacionais não constam na declaração de imposto de renda. E em 2015, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Igreja do Malafaia, chegou a ser autuada em R$25 milhões pela Receita Federal. Essa mesma estrutura que financiou a atuação religiosa e vida pessoal, bancou também o apoio a Jair Bolsonaro. E agora serve para formar um exército de jovens influenciadores de extrema-direita. Mas qual é a verdadeira fonte de renda do pastor Malafaia? E onde termina a fé e começa o negócio? Terça-feira, 13 de maio de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise, aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia do momento. Nesse caso, a gente vai falar sobre uma reportagem, um podcast investigativo, inédito, exclusivo aqui do SL Notícias. Eu vou trazer um dos apresentadores e repórteres do podcast, que é o Igor Melo, aqui nosso repórter também do SL Notícias. Igor, muito feliz de falar com você e já te dou parabéns para você, para Juliana Dalpiva, para toda a equipe, né? Cristiano Botafogo, que fez edição, enfim, uma equipe muito envolvida para fazer tudo isso acontecer. Feliz de te receber para falar desse trabalho que está maravilhoso. Gabi, muito obrigado. Você também deu uma palhinha, né, nesse nosso primeiro episódio, vai dar nos outros também, então faz parte da nossa equipe Império Malafaia aí. E, pô, assim, muito feliz com o resultado que a gente conseguiu entregar e com a repercussão e animado para os próximos episódios também. Vamos dizer, a gente pode ter daqui para frente até, né, um podcast chama No Alvo, né, gente? Então vamos dizer que o Malafaia é o primeiro alvo. A gente pode ter outros daqui para frente. Mas por que o Malafaia foi o escolhido para começar esse podcast investigativo, Igor? Gabi, assim, o Malafaia é uma figura que eu acompanho já tem alguns anos, assim, pelo menos desde 2018, aí, quando ele estava ali muito ativo no palanque do Bolsonaro na eleição dele, né? E também durante o governo, é uma pessoa que ganhou um destaque ali, teve ali um papel de um dos principais, se não o principal conselheiro do Bolsonaro ao longo de todo o governo. Mas, assim, eu iniciei esse projeto, assim, ou essa apuração mesmo oficialmente, no final de fevereiro do ano passado, né, tem um pouquinho mais de um ano. Para lembrar o nosso público, a gente teve uma manifestação bolsonarista na Paulista, aí em São Paulo, no dia 24 de fevereiro do ano passado, que foi a última grande manifestação do bolsonarismo. A gente chegou a reunir 185 mil pessoas no auge da manifestação, enfim. E o que me chamou a atenção naquele momento foi que teve uma polêmica em torno do financiamento, de quem pagava essa conta. O Malafaia deu uma entrevista cerca de 10 dias antes do ato, ele era o organizador, só para lembrar, dizendo que quem pagaria essa manifestação, os custos de trio elétrico, aquela estrutura toda, era a Associação Vitória em Cristo, que é o braço beneficente da igreja dele. Só que isso teve uma repercussão muito ruim, um monte de gente chegou, mais progressista, cobrando Receita Federal, Ministério Público, Polícia Federal que investigasse a origem do dinheiro, porque a gente está falando de um dinheiro de uma igreja, no final das contas, pagando não só uma manifestação política, como ainda por ser uma manifestação de caráter antidemocrático, enfim, com ataques ao Supremo, esse tipo de coisa que a gente tem acompanhado. E por conta disso, o Malafaia recuou, e alguns dias depois, 1 ou 2 dias depois dessa declaração, ele veio a público novamente e disse que era ele que ia pagar do bolso dele, pessoa física. Só que aí teve a manifestação, ele discursou, o Bolsonaro discursou, ela encheu muito, bombou, e o Malafaia se sentiu confortável para passar então a tripudiar desses críticos e das autoridades. E ele gravou um vídeo nas redes dele no dia seguinte à manifestação, onde ele assim abertamente desafia as autoridades. Ele fala, debochando assim,
pode vir para cima de mim, vocês sabem quanto eu ganho, vocês têm meu imposto de renda, eu tenho dinheiro para pagar não é uma só não, eu tenho dinheiro para pagar várias manifestações, enfim. E aí, enfim, quando ele falou isso, me deu um estalo assim de falar, peraí, mas eu não sei quanto ele tem de dinheiro. Eu acredito que ninguém saiba. Sim, logo no primeiro momento, quando eu comecei, assim, nas primeiras pesquisas, primeiras coisas, eu me deparei com uma coisa que está no primeiro episódio agora, que é que a principal empresa dele, a Editora Central Gospel, estava em recuperação judicial naquele momento. E assim, para o nosso público que talvez não tenha ouvido ainda, que isso está bem explicado no episódio, um processo de recuperação judicial é o último passo que uma empresa pode dar para evitar falir. Então, assim, significa que uma empresa está numa situação terminal, sabe? Então, aí me surgiu essa contradição. Peraí, esse cara tá falando que tem esse dinheiro todo, que paga, que acontece, mas ao mesmo tempo ele tá falindo, o principal negócio dele. O que tá acontecendo? E foi a partir daí que eu comecei a puxar esse novelo desses mais de 30 mil páginas de documentos sobre a vida financeira e a história do Malafaia, né? No fim, assim, fazer um pouco também essa biografia de quem é essa figura e como ele chegou até aqui. Acho isso muito bom porque o nome da temporada é o Império Malafaia, né? Então a gente está falando de vários braços financeiros da família, né, do Malafaia. Então, tem a igreja que você conta, destrincha isso no primeiro episódio, quais são esses braços, tem também a Central Gospel, tem a associação que ele está à frente, enfim. Mas tem várias confusões, vamos dizer assim, patrimoniais, né? Tem várias questões ali e você vai apresentar essas questões, né? Esse valor, porque tem um valor que a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes de conversar, né? Que o Igor adiantou e que ele cita nesse primeiro episódio, mas mais en passant, ele vai destrinchar ainda, que é a arrecadação de um valor da igreja, que é milionário. É muito alto esse valor, né? Então, se você puder